Olá pessoal, vamos preparar hoje um caldo de ossos. Olha, aí são ossos que eu peguei mesmo lá no açougue, né? Eu pedi lá no talho e o que eu coloquei acrescentado são alguns pedaços de mocotó, né? De pata de vaca e também temos alguns pés de galinha. Eu coloquei no forno, deixei lá uns 40 minutos no forno para ele dar uma grelhadinha lá no forno, dar uma tostada, uma dourada, para liberar mais sabor e também mais gordura. Esse foi um teste que eu fiz, que quando você coloca no forno, você vai perceber que ele vai ficar com mais gordura, olha, ele vai soltar um óleo mais, vai ficar mais saboroso. Depois você pega todos esses ossos, não tem segredo, coloca na panela de pressão. Eu coloco na panela de pressão, coloquei alguns temperinhos também. Aí vocês vão ver eu colocando um pouquinho de alho. Eu também temperei. Eu temperei a gosto, é bem intuitivo, cada um tempera com os temperos que mais gosta, né? É interessante você colocar também folha de louro, sal, pimenta do reino. Você pode acrescentar cúrcuma, você pode acrescentar páprica, gengibre moído ou então gengibre em pedaço também. Tem o pessoal que também gosta de colocar batata, cenoura, enfim, é bem intuitivo, você pode fazer do jeito que você quiser, temperar da maneira que você quiser, não tem segredo e nem mistério, né? O importante é ele ficar bem saboroso, né? Bem temperadinho. Aquela aguinha que ficou na forma eu também coloquei aí dentro da panela, né? Soltei ali um pouquinho do óleo que ficou lá na forma, coloquei uma água, coloquei tudo dentro da panela de pressão, coloquei um tempero, coloquei o salzinho, bem intuitivo. Lembrando que esses ossos que estão aí, 90% deles eu peguei todos gratuitamente lá no talho, né? E só acrescentei o mocotó e o pé de galinha, que esses eu tive que comprar e que é espetacular para liberar colágeno, né? Então, é essencial você colocar também dentro do seu caldo de ossos. Mas é opcional. Se você quiser colocar só os ossos, também fica opcional a seu critério. Colocou tudo na panela de pressão, você vai colocar água até cobrir. Coloca a água ali. Na minha receita e na minha panela, foram 2 jarras de água e uma média de 2 litros de água para poder cobrir aí todos esses ossos, né? E tampa mesmo até em cima, não precisa de se preocupar, porque ele vai ficar bem grosso, depois ele vai gelatinar quando ele esfriar e ele vai ficar bem consistente. Mesmo você colocando bastante água, não interfere em nada. Eu coloquei 80 minutos na pressão. Os primeiros 20 minutos eu coloco sempre em fogo alto, tá? Primeiro começo com fogo alto e depois de 20 minutos abaixo o fogo e deixa ele cozinhar o restante todo em fogo baixo. No final ele vai ficar assim, eu acrescentei um pouquinho de coentro, né? Porque é da nossa preferência aqui. Eu já jantei esse caldinho aí e depois quando a gente terminou de jantar, eu coei ele, coloquei ele no refratário, coloquei na geladeira e fiz aquele processo de separação, né? Em que a gente separa a gordura da gelatina que fica embaixo, né? Do colágeno. E aí a gente vai consumindo depois o colágeno e a gordura, é claro, que a gente utiliza no dia a dia. Aqui já é o outro dia, né? Para vocês verem como que ficou. A parte de cima é a gordura. Essa gordura eu vou tirar, vou guardar numa Tupperware, vou colocar na geladeira e eu consumo ela diariamente nas minhas receitas para fritar a minha carne, para fazer a minha comida no meu dia a dia, normalmente. E depois, né, com o que fica embaixo, que é a gelatina, né, que é o tão famoso caldo de ossos, que você pode estar cortando ele em pedacinhos, guardar no congelador ou na geladeira, como você achar melhor, e você pode estar consumindo diariamente, né? E o caldo de ossos tem uma infinidade de formas que você pode estar consumindo. Você pode todos os dias derreter um pouquinho dele e tomar, né? Uma dosezinha dele, um copinho pequeno, como se fosse uma dose de manhã ali, como se você tomasse em jejum também, ele não quebra o seu jejum e nem nada disso, né? No meu caso, eu coloco bastante tempero, então eu não opto por tomar ele em jejum. O meu jejum eu só quebro mesmo com o óleo de coco e o café, que não quebra, né, o jejum, na verdade. Mas você pode colocar ele nas suas receitas. Então, por exemplo, quando eu frito a minha carne, para não ficar só o bife mesmo, né, só aquela carne, eu tiro um pedaço dessa gelatina, né, e coloco ali dentro da panela, ele dissolve, então acaba que ele se torna ali o caldinho da minha carne, e é o que eu coloco ali no prato, né,
para dar aquele caldinho ali para ficar bem suculento. Mas basicamente é isso. Terminei já de tirar aí toda a gordura. A parte de baixo que vocês vão ver é o colágeno. Esse é a minha receita do meu caldo de ossos, né? Esse é o meu caldo de ossos. Se você olhar na internet, você vai encontrar várias receitas, né? Cada receita vem de uma forma, cada pessoa produz de uma maneira, mas a base ela é igual para todas as pessoas. Essa é a receita base, né? Cozinha os ossos, tempera, peneira, né? Coa, depois e separa os ossos da gelatina. E esse aí é o nosso colágeno, né? Esse é o nosso caldo de ossos aí e que dá bastante sustância, né? E também tem muitos nutrientes, muitas vitaminas, principalmente para nós que temos crianças no dia a dia. A gente colocar isso na alimentação dos nossos filhos é uma fonte riquíssima, né? Tanto de cálcio, de colágeno e de tantas outras vitaminas que eles precisam na alimentação deles. É isso, pessoal. Depois é bem básico, você pode já cortar e já guardar ele cortado. Eu opto por passar o papel filme, né? E eu gosto de já deixar ele na geladeira assim, que pra mim é prático. Eu vou tirando assim de colheradas todas as vezes que eu vou usando. E à noite a gente usa também para substituir o jantar. Então eu tiro ele, coloco na panela, dissolvo. Normalmente, quando eu vou substituir o jantar, eu não vou mentir para vocês. Eu frito ali um pedacinho de bacon e jogo ele dentro com o bacon e a gente toma esse caldinho ali mastigando uns pedacinhos de bacon e também queijo, que eu também coloco no meio dele. E a gente come e substitui o nosso jantar tranquilamente. É delicioso e todo mundo gosta. E é isso, pessoal. Um beijinho, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. E depois me conta aí se você já fez caldo de ossos, se você já tomou caldo de ossos e se você gosta.